Bom, então falávamos a respeito das variáveis que podem interferir, né, no resultado dos exames de laboratório. Aqui a gente tem o jejum como sendo uma variável extremamente importante na hora de realizar uma dosagem, tá? A média do tempo de jejum é de 8 e 12 horas antes da realização dos exames, com alguns exames especificamente no jejum de 12, né? Mas existem outros onde tem jejum de 3, jejum de 4 horas, vai variar dependendo do composto, né? Existem alguns exames, ainda que bioquímicos, onde não tem a necessidade de jejum, principalmente naqueles exames que são de caráter emergencial, como, por exemplo, dosagem das enzimas cardíacas, né? A hemoglobina glicosilada, né, quando é feita sozinha, não tem necessidade também do jejum. Então, a gente tem esses interferentes. De quem é a responsabilidade de informar o jejum? Aí é que vai depender, né? Então, existem algumas padronizações mais recentes, onde o médico vai solicitar o tempo de jejum, outros o laboratório, né? Uma vez que ele pode ou não ter os exames sendo realizados em tempos de jejum diferenciados, ele vai acatar a decisão do médico, ou então ele vai predisponibilizar uma orientação para esse paciente. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, saem do médico com a guia de realização do exame, vão para casa e pensam assim: ah, não, então tem que fazer um jejum de 12 horas e pronto, já chega no laboratório sem ter pedido nenhuma informação antes. E isso não acontece só com os exames de sangue, não. Acontece com de urina, muitas vezes com de fezes. Aí, às vezes, colhe o material errado, no caso de urina e fezes. Às vezes, faz um tempo de jejum que não é necessário, como no caso não necessário sendo tão grande, né, como no caso dos exames de sangue. Tem gente que às vezes acha que precisa não beber água, né, não se pode beber água, e exceto em exames de restrição hídrica, naquele momento de realização, se pode beber água de forma normal. Exame com jejum acima de 14, entre 14 e 16 horas, não deve ser feito. Então tem gente que acha assim, quanto mais tempo de jejum, melhor, porque aí vai estar mais baixo. Aí é que está, né? Muitas vezes, dependendo do composto que você está querendo analisar, o corpo vai começar a entrar no metabolismo de estresse, né? Porque está muito tempo sem se alimentar, e aí pode acabar aumentando outros componentes. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas pensam assim, vou fazer o exame de glicose e eu sei que glicose, o jejum é 12. Não é, tá? Hoje o jejum de glicose está mais baixo. Mas a pessoa pensa assim, vou fazer um jejum de 12. Aí a última refeição dela é às 7 da noite, porque ela vai às 7 da manhã para o laboratório. Aí ela fez 12 horas. Só que chega no laboratório, ela chegou lá às 7h30, 8 horas. Já passou do tempo das 12 horas. Aí até ela ser atendida na recepção, fazer o cadastro, até colher o exame, já se passaram aí mais 1h30, por exemplo. Então já estourou muito o tempo de jejum. Se for um laboratório com uma fila muito grande, vai levar mais tempo ainda. Então isso interfere muito, tá? E hoje os laboratórios começaram a mudar a exigência para alguns exames, tá? Então, para muitos exames, eles exigiam 12 horas de jejum, tá? De 12 horas. Para muitos hoje, esse tempo foi diminuído, tá? Como o caso da glicemia, por exemplo, foi diminuído ali para cerca de 8 horas, tá? E normalmente se mantém um jejum de 12 para lipidograma. Hoje, né, muitos laboratórios têm abolido o jejum, né? E ou o médico pode pedir essa indicação com um tempo menor, com o não jejum. Isso ficou um pouco a critério dos laboratórios. Então, tem laboratórios que aderiram, né, a essa prática, outros não. Porque aí os parâmetros são diferentes, né? Muda a forma da gente laudar o exame se a pessoa está de jejum ou não. Então, antigamente, usava-se esse jejum máximo. Hoje, alguns exames exigem ali um jejum de 3 ou 4 horas, dependendo do laboratório. E não se usa mais jejum para hemograma, para ureia, só de potássio, creatinina e hormônios da tireoide. Hemograma não se faz, né? Mas os outros tem laboratório que ainda usa um jejum mais baixo. Então aqui são as novas regras, né? Então se o médico quiser não colocar o jejum ou o tempo diferenciado, o médico tem que colocar na guia de realização do exame, tá?